Olha o nível de patriotismo do bolsonarismo, que em pleno dia da independência, eles simplesmente arrastam uma bandeira enorme dos Estados Unidos. Como é que as pessoas ainda conseguem ter coragem de defender essa seita chamada bolsonarismo? É muita incoerência, é muito deslocamento da realidade. Agora, olha o sucesso que foi a celebração do 7 de setembro hoje lá em Brasília. 45 mil pessoas, aliás, mais de 45 mil pessoas assistindo ao desfile patriótico lá na esplanada dos ministérios. E segundo a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, eles estimaram que o público poderia ter chegado a 80 mil pessoas, incluindo aquelas pessoas que acompanharam o evento de áreas próximas, como a rodoviária do Plano Piloto. Gente, o evento lá em Brasília foi simplesmente lindo. Esteve presente o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. A maior parte dos ministros do presidente Lula também estiveram presentes. Quem não compareceu foi os ministros do STF, por uma razão óbvia. Não convém nesse momento, em plena semana de julgamento do Bolsonaro, os ministros aparecerem junto ao presidente Lula e demais políticos de esquerda. Apesar do evento ser apartidário, mas a gente sabe que lá em Brasília, hoje, 99% da galera que estava lá é de esquerda. E o lema do desfile desse ano foi Brasil Soberano. Tivemos pessoas gritando sem anistia durante o desfile que o presidente Lula passou no carro. O governador do Distrito Federal, um bolsonarista, não participou, está nos Estados Unidos participando de um evento empresarial, assim como a sua vice-governadora também não quiseram participar. Inclusive, o Ibanez, que é o governador, ele disse que mesmo que estivesse em Brasília, não participaria. Um dos poucos erros que o ministro Alexandre de Moraes cometeu na vida foi não ter cassado o mandato do governador Ibanez Rocha após o 8 de janeiro. Ele até tentou e pensou em fazer isso, mas os demais ministros do STF acharam melhor ele apenas afastá-lo por 60 dias. Afinal de contas, o Ibanez participou de todo aquele atentado contra a nossa democracia. Mas, minha gente, quem pôde assistir pela rede social foi maravilhoso, foi lindo o nosso desfile. Teve participação até do Curupira, que é o nosso mascote da COP30. A embaixada da China no Brasil declarou feliz dia da independência para o nosso país. Enquanto isso, a embaixada dos Estados Unidos, muda e calada. E a celebração dos verdadeiros patriotas desse 7 de setembro não ocorreu apenas em Brasília, não. Ocorreu em várias capitais do Brasil, junto com as manifestações do Grito dos Excluídos, e só em São Paulo foi reunido mais de 8.800 pessoas. Eram pessoas lutando pelo fim da escala 6x1, eram pessoas lutando pela aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, foram pessoas defendendo a reforma agrária, defendendo o SUS, enfim, gente séria, cidadão do bem de verdade e verdadeiramente patriota. Já a manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro lotou algo em torno de apenas 2 quarteirões. A Michelle, que está em São Paulo, gravou um áudio que foi transmitido para o gado lá em Copacabana. Nessa mensagem ela chamou os ministros do STF de perversos, tiranos e injustos. E ainda mentiu, só para não perder o costume, né? Ela afirmou que crianças foram levadas para um campo de detenção montado na Polícia Federal no 8 de janeiro e que idosos foram espancados na cadeia. Pense numa crente mentirosa. Já o Flávio Bolsonaro, lá em Copacabana, também disse que a prisão do Bolsonaro representaria a segunda facada que ele levaria. Chamou Alexandre de Moraes de psicopata e ditador e disse que o próprio STF acabará entregando a cabeça de Moraes numa bandeja, pois ele teria ido longe demais nas decisões contra o Bolsonaro. Sonha, Alice, pode sonhar que ainda é de graça. O Tarcísio de Freitas deixou hoje a sua máscara de moderado cair por completo ao atacar o STF, chamar o ministro Alexandre de Moraes de ditador e tirano e ainda pressionar o Hugo Mota por anistia. Chega do abuso! Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo aqui com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça pro Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos, porque o bem vai vencer o mal. Já venceu. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal, porque ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes.
Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. O legal de tudo do Tarcísio deixar sua máscara cair por completo é que agora a imprensa vai dizer o quê para poder apoiar o Tarcísio para 2026? Porque se ela estiver apoiando o Tarcísio, descaradamente, ela vai estar apoiando um golpe contra a nossa democracia. Porque uma das primeiras coisas que ele prometeu fazer ao ser eleito em 2026 é dar indulto ao Bolsonaro. Gente, e a Michelle discursou hoje. Minha gente, essa mulher se espremeu tanto, mas se espremeu tanto para conseguir tirar uma lágrima dos olhos, para mostrar, para fingir que estava emocionado. Repetiu aquela lenga-lenga que a gente não aguenta mais de chamar os ministros de tiranos, de ditadores, de ditadura judicial. Usou e abusou de chavões evangélicos para tentar comover o povo. O Silas Malafaia também usou e abusou de versículos bíblicos para dizer que ele estava sendo perseguido. Toda aquela narrativa fajuta que nem eles mesmos acreditam. Não vou trazer o vídeo da Michelle nem do Silas Malafaia chorando, gritando, esperneando, porque tudo nessa vida tem limite. Sobrou até pro coitado do senador Romário. O pessoal lá na Paulista começaram a gritar fora Romário. Mesmo o Romário não estando lá na Paulista, tá? Porque ele é senador do Rio de Janeiro, só porque ele não assinou o pedido de impeachment do Moraes. E o Bananinha não podia ficar de fora, obviamente, né? Ele simplesmente postou um vídeo agradecendo, mostrando o bandeiraço, aquela bandeira enorme lá dos Estados Unidos na Paulista, agradecendo o Trump. Grande bandeira americana nas ruas do Brasil. Ele disse que essa bandeira era em gratidão ao presidente Trump e ainda marcou ele na postagem na rede social. Gente, se eles continuarem com esse foco, nessa tocada, meu amigo, a gente ganha logo no primeiro turno. Porque a maioria dos brasileiros, alguns podem ser até de direita, mas eles não são traidores da pátria como os bolsonaristas são. E depois de todo ataque do Tarcísio, do Malafaia, da Michelle e do Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, que não participa da turma que vai julgar o Bolsonaro, se pronunciou nas redes sociais e falou poucas e boas para ele. Diz que a verdadeira liberdade não nasce do ataque às instituições, mas do seu fortalecimento, e que não há ditadura da toga. Relembrou todos os crimes do Bolsonaro, como, por exemplo, milhares de mortes na pandemia, vacinas negligenciadas, ameaça ao sistema eleitoral, a separação dos poderes, acampamento diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além dos planos de assassinato contra autoridades da República. Lembra da frase do Tarcísio dizendo que o Brasil não aguenta mais? Aí o que é que ele falou? O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repita. Ou seja, não vai ter anistia, mesmo que passe nas duas casas. Só para concluir rapidinho, teve um ministro do Lula, que a gente não sabe quem foi, que ele levou a proposta por Lula dar um indulto presidencial no final desse ano a alguns dos golpistas do 8 de janeiro que não estavam entre os financiadores e lideranças. E obviamente que o presidente Lula deu de ombros, porque ele é totalmente contra essa ideia. O filho da Zambelli esteve na Paulista e já começou a pedir voto, porque vai sair como candidato a deputado. E a Zambelli, com a sua síndrome de protagonista, escreveu uma carta da prisão dizendo que a perseguição do Alexandre de Moraes contra ela é porque ela pediu ao Michel Temer na época para não indicá-lo como ministro do Supremo. Coitado. Você acha ela e não tá com nada.